Pode ser um caminho para as famílias. E neste mês de abril, que a gente encerra, o Abril Azul, sobre a conscientização do transtorno do espectro autista, a gente traz para você esse estudo que é daqui, é nosso. Neuromodulação, uma única palavra que pode transformar milhares de vidas. A neuromodulação, ela é um processo não invasivo, indolor, de ajuste do nosso cérebro, ajuste da atividade neurobiológica, porque o cérebro tem muita atividade elétrica. Então, na neuromodulação, a gente vai usar uma atividade elétrica baixíssima. Então, se eu falar para a população leiga, a gente pode pensar que é 1/100 o que se faz num exame de ressonância magnética do cérebro, para se ter uma ideia. Então, não existe um dano para isso. E existe um processo de reorganização da eficiência do funcionamento do nosso cérebro. Um estudo brasileiro conduzido pela doutora Clarissa e pelo médico e pesquisador doutor Eugênio Luide relatou um avanço significativo após 5 semanas de tratamento não invasivo com a tecnologia de neuromodulação. Os resultados mostram melhora de 75% em linguagem e comunicação. A ideia é alinhar as conexões cerebrais, favorecendo assim áreas ligadas à linguagem, atenção e convivência social. E o protocolo leggeva automaticamente come una forma di apprendizato, di treinamento, depois se melhora a neurotrasmissione, até o neurodesenvolvimento e, acima di tutto, a prestazione cognitiva. Ma è molto importante, nada de milagroso, porque nós trabalhamos sobre o biomarcador bioquímico. Nós analisamos todo o aspetto. Uma parte desse tratamento é a parte do REAC, mas porque ele funciona, precisa tudo, precisa estilo de vida, alimentação, precisa reestruturar todo o nosso corpo, o nosso estado de saúde. O objetivo do tratamento é estimular o cérebro para que ele funcione de uma forma mais organizada. E quando isso acontece, tarefas do dia a dia, como olhar nos olhos, responder a um comando, interagir, se tornam bem mais simples. A técnica estimula o cérebro sem cirurgia e sem dor, usando sinais elétricos de baixa intensidade para ajudar os neurônios a funcionarem melhor. Este tratamento é um tratamento absolutamente não invasivo. Ele gera não estímulo elétrico como a eletroterapia, um eletrochoque, mas gera um campo elétrico a baixa intensidade, che interage com o sistema bioelétrico endógeno do nosso corpo e do nosso cérebro. Ele reequilibra, redistribui a corrente elétrica, porque no autismo o problema sério qual è? Una destrutturazione, una disorganizzazione da parte elettrica, junto com a alterazione da neurotrasmissione. Portanto, um nível básico é recuperar, reestruturar, organizar essa rede elétrica. A pesquisa foi publicada em uma revista científica internacional. O estudo acompanhou um paciente com autismo severo durante 5 semanas de tratamento com uma tecnologia chamada REAC. Os resultados chamam atenção: mais contato visual, respostas mais rápidas e redução da agitação. Era uma criança nível de suporte 3, com comorbidades graves. Ele tinha epilepsia e tinha uma alteração genética importante que a gente foi desenvolvendo no caso dele, né? Essa criança tinha muitas crises epilépticas por dia. A mãe relatava que às vezes 20 ou até mais crises epilépticas. E é uma criança que não tinha interação, não conversava, não atendia comandos. A comunicação dele era bem limitada, tinha movimentos repetitivos, muitas crises. E essa criança, depois do tratamento, ele apresentou uma diminuição muito expressiva do número de crises. Ela contou para a gente que depois ele passou a ter mais ou menos entre 2 e 3 crises por dia. Então é uma resposta muito expressiva. E a melhora na comunicação, na interação, na cognição dele foi mensurada em mais de 70%. Nos questionários nós evidenciamos 75% de melhora. Então isso melhora muito a vida, o impacto da vida da família.
Segundo dados nacionais, o Brasil tem cerca de 2.400.000 pessoas com diagnóstico de autismo. Em muitos casos, as terapias tradicionais nem sempre conseguem avanços expressivos, principalmente nos quadros mais severos. É aí que entra a neuromodulação, como um tratamento complementar. Os próprios pesquisadores reforçam que a técnica não substitui tratamentos já existentes, mas pode potencializar os resultados. Esse foi o caso do filho da Thalita. Ela conta que com apenas algumas sessões ele se tornou outra criança. Eu falo para todo mundo assim que foi uma virada de chave. Existe um Enzo antes e após o tratamento. Eu fiquei realmente muito feliz. Assim, é uma tecnologia incrível, né? O REAC trouxe só benefícios. Hoje o Enzo, antigamente até saía com o cordão de identificação. Hoje a gente nem sai mais, porque tem sido vida normal, né? Questão comportamental, cognitiva, interação, ele faz contato visual, ele fala absolutamente tudo, né? Eu até falo assim que as crises dele antes era por conta da gente não ter uma comunicação, a gente não entender ele, o mundo dele. E hoje ele tem uma percepção do mundo em geral, né? Ele mudou completamente, só maravilhas. Para quem convive com autismo no dia a dia, pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Conseguir se comunicar melhor pode transformar a rotina não só do paciente, mas de toda a família. Depois que a gente concluiu o protocolo com 18 sessões, passou assim 2 semanas, nós fomos no restaurante e aí ele falou coisa que assim, ele não falava, né? Ele pegou e formou frase, a primeira frase dele, ele falou: "Mamãe, eu quero água com gás". Né? E a gente já sabia que era efeito do tratamento. E é um efeito assim a longo prazo. É como se antes do tratamento o Enzo fosse um quebra-cabeça todo solto. E após é como se as pecinhas já estivessem encaixando, sabe? As profissionais, que ele ainda faz acompanhamento com TO, fono, psico, todo mundo pôde observar essa questão da melhora dele, né? Até nas salas de terapia. Hoje ele consegue sentar, ele consegue focar, ele consegue terminar determinadas atividades que elas impõem para ele, ele consegue fazer tudo que elas propõem para ele, ele consegue concluir. Então, assim, a gente tem visto, assim, cada dia uma melhora, né? E tanto na fala comportamental, hoje a gente consegue sair, ter vida normal, né? Viver, vamos dizer assim, porque antes a gente vivia dentro de uma bolha, a gente não conseguia sair, a gente não conseguia ter vida. E hoje, não só o Enzo tem qualidade de vida, mas como eu, como mãe e a família toda, né? Até agora, o estudo ainda é inicial. Novas pesquisas com mais pacientes já estão em andamento para confirmar os resultados. Mesmo assim, o avanço já coloca a ciência brasileira em destaque no cenário internacional e abre caminho para novas possibilidades de inclusão. Ainda não se fala em cura, mas em progresso. E para as famílias, cada passo dado já representa uma enorme conquista. E qual é o seu sentimento hoje, Thalita? Só gratidão, e eu falo assim, faria tudo de novo, quantas vezes fosse preciso, porque devolve a vida tanto para os pais como para a criança, né? A qualidade de vida mesmo que ele está tendo. É isso, é pesquisa, é estudo, é ciência, trazendo qualidade de vida, trazendo expectativa, trazendo melhora significativa, sem dúvida alguma, né?